Olá, estamos ao vivo em mais um webinar especial da MIT Technology Review Brasil, dessa vez em parceria com a Abrão Filho, Banking e Câmbio. Estou aqui com o Leonardo Abrão, tudo bem, Léo? Prazer, querido. Tudo bem? Prazer de novo, satisfação novamente. Legal, a gente vai conversar aqui sobre transformação digital, tecnologia, o que está acontecendo no mercado bancário cambial. Você é nosso convidado. Se você estiver nos ouvindo, nos assistindo aqui ao vivo, pode mandar pergunta, sugestão, comentário, que a gente vai ter aqui um bom tempo, um bom espaço para tirar todas as dúvidas e, obviamente, também buscar oportunidades dentro dessa transformação no mercado bancário cambial. Léo, você que está aí já há algum tempo nessa área e a gente fica ouvindo muito falar sobre fintech, sobre essas revoluções que estão acontecendo nos bancões e nas startups. Sim. Vindo para essa área de câmbio, de oportunidade, o que você observou de transformação nesses últimos anos? Como era e como está hoje? Nossa, foram muitas disrupturas, né? Eu estou no mercado há 20 anos, então meu pai que não trabalha comigo desde 69, então vou começar da Abrão Filho para cá, de uns 13, 14 anos para cá, dos últimos 5, de repente, né? Cara, acho que a principal disruptura foi a correspondência cambial e bancária, ou seja, quando o normatizador, que é o Bacen, ele dispôs que qualquer entidade literalmente, tá? Qualquer PJ, ela poderia corresponder a uma instituição financeira, né? Bancária ou não bancária, dentro do traditional finance aí falando. Não tinha ainda a questão do dinheiro eletrônico, do dinheiro criptografado, que é o DeFi, né? O descentralizado. Então, quando o Bacen normatizou essas figuras e aí deu a oportunidade para as instituições financeiras de middle e low middle, tá? Que é o varejo segmentado, para que elas pudessem ter capilaridade, sem ter custo para essa capilaridade, né? Ou seja, os bancões, os ditos bancos de varejo, têm ali um funding para ter agências de rua, que muitos já não têm, né? Obviamente, né? Estão num processo de descapilaridade, né? Mas ela o Bacen deu oportunidade para o middle e low middle ter muita capilaridade, muita oferta dos seus produtos, né? Canais de aquisições barato, né? De maneira menos custosa. Então, essa foi a maior disruptura. Aí, chegando na tecnologia em si, aí você tem, cada player, obviamente, vai conseguir se comportar de acordo com as suas condições nativas, né? Até falando de intelectualidade e cognitividade. Mas demorou para chegar a tecnologia no mercado bancário. Demorou assim, cara. A Itautec existe desde 69, né? Trabalhando com hardtech, sistema operacional de caixa eletrônico, com caixa eletrônico, fenomenal, né? O trabalho da Itautec, do Itaú, né? Mas, digamos, de popularizar, de grande alcance, de acesso, a tecnologia aos players de low, middle e middle, ela demorou para se difundir, para ser implementada. E até hoje, na verdade, sendo bem transparente com você, é implementada de maneira sofrível. Tá? Não é ainda implementada de maneira rebuscada, né? Com grande destreza. Mas tem algumas coisas techs. Tem algumas coisas da tech, sim. Mas aí, vamos lá. Comparando, né? Você está ali, como você está se definindo, né? Num setor fazendo uma intermediação bancária, no caso de câmbio. Mas, por exemplo, tem lá um bancão. Ele Sim. deve ter ali a área dele de câmbio. Sim. O que empresas como a sua entregam que esses bancos não entregam? O que se ganhou aí em termos de, talvez, agilidade, não sei. Sim. Cara, entrega eu acho que soluções, principalmente no âmbito web, para todos os stakeholders do ecossistema, digamos assim, né? Então, imagina que o banco ali, o varejista, ele está muito preso à sua carteira de clientes, né? E à sua rede de agências. E no caso, os bancos de plataforma, que não tem agência de rua, e não necessariamente são bancos digitais, né? O cara às vezes não tem agência de rua, mas é só um banco de plataforma, não tem tecnologia empregada e nem desenvolvimento próprio, né? Ele também está fechado à sua carteira, né? Aos seus correntistas. Então, quando a gente vê o Bacen com os correspondentes cambiais e bancários, aí depois, quando vem o Bacen com as sociedades de crédito, com as fintechs de crédito, que são duas figuras, né? Que foram as primeiras fintechs reguladas no Brasil. E depois, quando o Bacen vem com as IPs, né, que é pagadoria, adquirência, conta pré-paga e pós-paga para cartão, né, e coisa mais varejista de consumo diário, físico ou virtual, né? Aí sim você começa a ter um certo impacto nesses bancos, né? Nos bancões que tem aí até hoje o top 5, 85% do mercado bancário está em 5 players, né?
Então ele está fechado na rede de agência deles, nos correntistas dele e, obviamente, ali com toda a condição de precificação é dele, né? E a tecnologia, pouquíssimos com desenvolvimento tecnológico no sentido de um closed search, né, freeware, digamos assim, né? Ou seja, toda e qualquer tecnologia é para os correntistas dele, é para os gerentes dele, né? E aí você tem uma dificuldade de disseminar isso no mercado, de tornar mais acessível a bancarização e as operações de câmbio em si, né? Então, as fintechs de crédito, né, a CEP, a SCD, as IPs, em conjunto com os correspondentes cambiais e bancários, né? Alguns muito techs como nós, outros com coisas mais simplistas no âmbito virtual, mas, né, indo para uma linha técnica, descentralizaram, né? Ou seja, eu não sou o banco atendendo os gerentes dele, os bankers dele, os GNIs dele, os clientes dele, eu estou aberto, né? Sou uma espécie aí de uma quase que de uma open source, mas é tudo desenvolvimento meu proprietário, né? Sim. Então, ou seja, você tem uma tecnologia que está em tese disponível para muita gente, mas você está ali num papel de gerar um valor para ajudar essas pessoas a desenvolverem seus serviços. Perfeito. Você acha que, olhando no geral, falando agora de câmbio, né? A percepção que eu tenho é que o mundo está cada vez mais globalizado. Eu vou deixar até a parte de cripto para a gente falar mais para frente, mas essas transações financeiras, empresas que têm um pé aqui em outro lugar, né? Transnacional, né? Você acha que isso tem impulsionado o mercado e tem gerado que tipo de demandas e soluções? Cara, com certeza, né? Então, o globally, né? O Go Global, o transnacional, né? Você está... Até para falar, o Bacen normatizou as fintechs de crédito, a CEP, a SCD, por conta de players da Lituânia e de Liechtenstein atuando offshore aqui com crédito descentralizado, né? Assim como o Bacen também normatizou a Electronic Forex Exchange, a fintech de câmbio, que é limitada, depois a gente pode explorar um pouquinho, por conta da Electronic Money Institution no Reino Unido. Algumas também operando offshore aqui, né? Então, essa Be Anywhere, né? Como é que é? Be Local, Act Like Unlocal, não sei. Act Like Global, Be Local, Act Like Global, something like that. Então, isso de estar em qualquer lugar e poder operar offshore em várias praças financeiras ao redor do mundo, né? Fomentou, sim, essa necessidade por descentralizar o serviço bancário, cambial, ou os financeiros como um todo. Você tem o Open Bank e aí depois o Open Finance, que entra com o seguro, SUSEP, né? Mas só Bacen. Mas também, e obviamente, tornou mais acessível. Né? Aí você está falando que se você descentraliza, você dissemina mais, você tem mais players, você tem mais concorrência, acaba ficando com uma acessibilidade maior, né? Então, sim, essa transnacionalização dos players, né? essa atuação global, sem presença física necessariamente, foi um dos fenômenos que impulsionou. Só que, ao mesmo tempo, eu imagino que tenha que ter um nível tanto de orquestração tecnológica, porque a gente está falando de sistemas diferentes, plataformas diferentes, e uma orquestração regulatória também, porque cada local desses tem as suas próprias regras. Como é que se dá essa mágica ali nos bastidores? Cara, ponderar esses dois fatores, você colocou bem agora, talvez seja a maior dos pulos do gato, né? Ou seja, como é que vai ser aplicável, a aplicabilidade? O Bacen regulou justamente por anomalias, né? Então, imagina você assim, se uma entidade ou uma pessoa física singular, ela está coletando recursos, ela está consolidando esses recursos, tendo algum tipo de atuação compensatória entre quem pagou e recebeu, e entregando isso domesticamente ou internacionalmente, ou gerando um título de um passivo referente a uma conta que alguém tem que pagar para alguém no ambiente dela, cara, isso é uma atividade de uma instituição financeira. E aí que vem as IPs, né? Tudo bem, não é uma instituição financeira bancária ou não bancária tradicional, mas é o quê, então? É uma instituição de pagamento, né? Então, esses movimentos, né, do trânsito dos capitais e dos pagamentos serem ali bancarizados descentralizadamente, acho que foi um dos maiores desafios, né? Até onde? Qual é o limite da licitude? E quando que você passa esse limite, você começa a oferir um eventual problema ao sistema financeiro nacional, né? Ou ao sistema financeiro internacional, né, globalmente falando.
Então, quando a gente fala do emprego da tecnologia, das linguagens programáticas, arquitetura de sistema, de sistema operacional, arquitetura de banco de dados, consultas em tempo real, desse mix aí de terminal com servidores, todo mundo acessando remotamente, toda essa, né, essa condição de acesso e processamento simultâneo de cloud computing, tudo isso hoje é uma realidade. Sendo bem transparente aqui, tá? No mercado bancário e bancário cambial, ainda embrionária, né? Nós estamos, né, no 8º PIB do mundo, não no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, né? Embrionária, mas assim, rolando, né? Rodando, você tem casas dedicadas a desenvolvimento próprio, com linha de produção tecnológica proprietária, né? Mas 95%, 98% das casas bancárias e bancárias cambiais, falando não só de banco, de corretora e distribuidora também, não consegue discernir com clareza o que é TI e o que é desenvolvimento programático, por exemplo, tá? Então, sim, a simultaneidade, o cloud computing, né? A condição de você ter desenvolvimento interno e até de licenciamento mais fácil de softwares, ajudou com que todo mundo operasse, né, online e offshore. E aí tem a regulação por conta das possíveis problemáticas para o sistema financeiro nacional e internacional, né? Que foi coleta, compensação, liquidação, custodiar recursos, né? Enfim. Então a gente tem hoje uma grande oferta de soluções. Mas pelo que você está falando, não é só juntar tudo e plugar. Não, quanto que, por exemplo, no teu caso, você desenvolve internamente, quanto que você contrata de fora e mais uma pergunta, de quanto em quanto tempo você tem que dar uma reformulada em tudo, porque a volatilidade em termos de transformação é grande, né? É grande, as funções... Cara, é assim, tudo lá na Abrão, por exemplo, é produzido in-house, né? A empresa vai fazer 14 anos agora em julho. Há 7, acho que quase há 8 anos atrás, havia uma software house, ou seja, o expert, né? Que toda casa deveria ter um especialista por departamento ou área, porque o desenvolvedor, né, o técnico programático, né, do que coda ali o PHP, o C Sharp, o Python, ele não é o expert da área, né? Ele não é o maestro ali que rege a sinfonia, né? Então, assim, a gente sempre teve o expert ali, o bancário cambial na Abrão, só que a expertise programática até 6, 7 anos atrás não era proprietária. Ela passou a ser proprietária de 2024, 2019, final de 2018 para cá, né? Então, a gente sempre trabalhou com o sistema autoral, apesar de não ter sido a gente que começou a iniciar a produção dele, né? Que a gente tem um ERP, né? Com 3 dashboards. Não é nenhum dashboard, tá? Porque o dashboard, você só tem mapa de calor, indicadores e trabalha ali análise de dados e toma decisões, né? A gente tem sistemas operacionais online, web, né? Então, a gente passou a trabalhar com programação local mesmo de 6 anos para cá. O desenvolvimento é 100% próprio. Mas o que a gente observa no dia a dia, até porque eu não tenho posição financeira, né? Eu não tenho posição cambial. Eu sou, como eu digo, e lá fora também, na Inglaterra, raiz do Reino Unido, né? Eu sou auditless, né? Ou seja, eu não coleto, não custodio, não liquido. Eu faço tudo acontecer em tempo real, com precificação online e assim por diante, né? Tirando burocracia física. Mas o que a gente observa é que a maioria das casas que vão para essa linha de informatização e tecnologização, que é mais do que informatizar, injetar inteligência, né? Elas não têm a produção local, né? Excetuando, obviamente, os players corp de varejo. Você está falando aí de 10 players no Brasil bancários que fazem isso. 15, vamos lá. Então, excetuando esses 15 players, de 180 instituições financeiras com carteira de câmbio, 15 tem o proprietário. Os demais... vivem à base de licenciamento de software de provedores terceiros, com grande problemática de intercomunicabilidade, né? Porque você imagina que são softwares que, apesar de você ter o licenciamento deles, eles não são moduláveis, né? Eles não prevêem que você, no sentido de low code, né? Que você adquira um módulo e que você adapte esse módulo à sua realidade operacional de tal departamento, né? Então, é mais ou menos isso, né? Do nosso lado é 100% proprietário há 6 anos, né? Mas vivemos num ecossistema, né? Onde quase nada é proprietário, né? O nosso ecossistema, quase como um todo, é tudo licenciamento, né? E você acha que isso é um diferencial no sentido de
dá não só mais autonomia, isso é uma coisa óbvia, Sim. mas essa agilidade de, olha, eu preciso dar uma mexida aqui ou criar um novo... Sim, até de não trabalhar com a aplicação local, trabalhar com a aplicação web, né? Ou seja, a atualização, ela roda em todo mundo tá plugado no servidor ali, com os fatores de segurança para conseguir acessar o ERP, né? Ou o sistema operacional virtualmente, né? Então, essa autonomia de modular o código-fonte ali para trazer você pega o UI e o UI, né? User Interface e User Experience, né? Para você trazer o UI e o UI para o cliente final em tempo real, você ter a produção local propicia isso, né? E a gente, assim, é uma coisa, te digo que desafiante, challenging, né? Mas se dedicar muito aí, com um time de desenvolvimento bem dedicado, com um orquestrador também que tenha um certo know-how tecnológico, não pode ser só um expert técnico legal ou um expert em legislação, ele também tem que ter uma expertise tecnológica. Eu tenho certa condição de fazer isso, por exemplo. Então, se você tem alguém que consegue unir esses universos, né? O desenvolvimento ali, a linha de produção dos desenvolvedores corre bem, né? É bem possível. Deixa eu só falar com o pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo, estamos ao vivo, e se você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta para o Leonardo, por favor, é só deixar aí escrito que a gente vai responder daqui a pouco. Se você conhece alguém que curte esse tema, é só copiar o link, manda para essa pessoa pelo WhatsApp, para que a gente tenha outras pessoas aqui participando e tendo a oportunidade de explorar esse mercado bancário cambial. Léo, explica pra gente como funciona. Quando a gente está falando de câmbio, tem uma diferença. Tem eu que eventualmente vou viajar, sei lá, semana que vem eu estou indo lá para o Web Summit em Lisboa. E vou lá usar qualquer sistema de pagamento e de transferência. E existem empresas que, obviamente, fazem transferências de um volume muito maior. E qualquer variação cambial é significativa. A gente está em momentos de grande volatilidade. Eu acho que você trabalha mais nesse segmento de valores maiores. Novamente, que tipo de solução você oferece para essas pessoas que elas não vão encontrar em outros lugares? Acho que calhou bem hoje, né? Porque pós-eleição norte-americana... Bem volátil, né? Aconteceu um fenômeno que aconteceu em 2016, rapidamente falando de mercado, né? Que foi quando estava precificado que os democratas ganhariam e na madrugada, porque a madrugada os republicanos ganharam, e aí os mercados, a Australásia está aberta, tem um fuso horário, né? E o mercado de câmbio não para, é o Forex, né? Ele fecha aqui, mas está aberto na Austrália, Hong Kong, na China, no Japão e vai embora. Então, assim, sim, a gente não trabalha com peer-to-peer, né? Então, a gente não desenvolve um ecossistema virtual para que pessoas físicas ou jurídicas façam trocas monetárias internacionalmente. A gente trabalha com B2B e B2B2C. Ou seja, eu tenho um sistema operacional, tá? Tem um dashboard dentro dele e tem um CRM dentro dele, mas não é um sistema operacional de fato, tá? E segregados em 3 ambientes. Então, eu tenho um sistema operacional web, online, para parceiros comerciais. E aí esse parceiro comercial, ele é um agente autônomo de investimento, ele é um contador nas suas mais variadas facetas, ele é um advogado nas suas mais variadas atividades. Eu tenho um outro ambiente também plugado nesse mesmo sistema operacional web para o agente autônomo de câmbio, que são profissionais que gerem efetivamente carteiras com demandas implícitas cambiais, né? Então, assim, por conta disso, já é natural que a gente não tenha uma demanda implícita ali de micro, né, micro e pequenos valores, que é a porta de entrada para a tecnologização no mercado cambial, né? Porque uma padronização regulatória no mundo é o patamar, né? Ou seja, quanto menor o patamar do câmbio, menos... Isso também para o crédito, mas enfim, menos você está oferindo risco para o sistema, né? Então, exemplo, operações até $3 mil, né? Que no novo marco cambial foram escaladas para até $10 mil. Você tem um certo grau de risco que você oferece ao sistema, né? Então, quando você fala até $3 mil, hoje até 10 mil, que o Brasil, de 2022 em diante, com o marco cambial separou com o resto do mundo, com as grandes praças, você está falando do imigrante, do refugiado, do turista, aí que vem as remittances, né? Que começam lá com a Western Union, com o telégrafo, né? Com as money orders, né? Telegrafado, telégrafo a cabo ainda, elétrico. Então, você está falando da remittance, que é uma modalidade, não é modalidade de câmbio, mas ela é um subproduto do mercado de câmbio, né?
E quando você vai para um ticket mais alto, para o cliente com uma segmentação bancária maior, que é o nosso caso, né, com os nossos parceiros comerciais, nossos agentes autônomos de câmbio, aí você pode falar que é um cross-border, né? Porque a gente nada mais é do que uma paytech, né? Eu tenho tecnologia falando de conciliação bancária e cambial, mas para vias internacionais, fluxo de capital e pagamento, né? Aí você já cai em tickets maiores. Né? Então, o nosso ticket médio lá tá $32 mil, mais ou menos, né? Então, dá $160 mil, né? Mas aí você tem operações de $5 milhões, e de $80 mil, e de $5 mil. Você tem uma massa, né? Que gera esse ticket médio. Então, a gente, teoricamente, faz o que muitas fintechs de câmbio dedicam-se ao micro, ao nano e ao pequeno, a gente faz para o low middle e para o middle, digamos assim, né? Provendo esses ambientes web, né? Com desenvolvimento próprio, no viés B2B, parceiros comerciais, e B2B2C, que são os agentes autônomos de câmbio, né? Explica melhor o que são esses agentes autônomos. Cara, ele é uma figura, na verdade, não normatizada, né? Não há regulação que o enquadre. Ou seja, ele é um corretor autônomo de câmbio, um executivo autônomo de câmbio nas suas mais... Como tinha e tem ainda hoje, só que a gente está falando de uma adaptação digital, tecnológica. Exato. E assim, esse profissional, cara, o que acontece? Vem as fintechs gringas que atuam aqui, algumas atuam aqui já, começaram offshore, aí entraram, adquiriram uma instituição financeira não bancária corretora, uma adquiriu o banco de câmbio, né? Elas não preveem o atravessador, elas não preveem o intermediador, né? Elas fazem aquela ponta, literalmente, peer-to-peer. Nem peer-to-peer, é direct to customer, ela direto para o cliente final, D2C, né? E a gente não, quer dizer, a minha tecnologia é para o middleman, né? Ou seja, o sistema operacional é para o intermediário, é para ele gerir a carteira, é para ele operar a carteira, é para ele tomar decisões com base em análise de dados que estão ali web em 24/7, né? Então, a gente toma de câmbio é pegar o profissional que tem inerência cambial pura na sua carteira e falar, cara, eu tenho todo o ferramental web em tempo real, com segurança, para você tocar seu dia a dia, né? Então, a gente muniu esse profissional de tecnologia, de publicidade e assim por diante, né? Você falou... Vestiu ele, né? Um ponto importante, imagino, ainda mais com esse ticket que você está falando, esses valores altos, a questão da segurança é algo que... Primordial. É primordial. Sim. Como é para você, que camadas de segurança, o que você usa em termos de segurança? Nossa, aí assim, no nosso caso é mais segurança de tráfego de dados, né, de valores, de arquivos e informações textuais, né, no código. A segurança aplicada no âmbito de troca monetária para nós, ela inexiste. Vou te explicar por quê. Como eu sou juridicamente um correspondente cambial e um correspondente bancário, ou seja, eu poderia ser também um correspondente cambial e bancário com posição própria, tá? Limitada, até $3 mil, não sou porque não é meu cliente, não é meu público-alvo. Como eu não tenho, onde é que está a segurança de trânsito monetário, né? Ou seja, onde os recursos são custodiados? Com a instituição financeira onde nós estamos plugados. Então, toda a questão de identificação geográfica, de segundo e terceiro fator de segurança, de banco de senha virtualizado, de antivírus, né, para leitura de arquivo, né, de antivírus também para códigos maliciosos, né. Tudo isso a gente tem, obviamente, né, o cybersecurity, mas que não é um cybersecurity de infra, né, de servidor, obviamente, que tem um data center para isso. É um cybersecurity de código, de processamento e de salvamento, né. Mas o cybersecurity falando do monetário, custódia, consolidar, compensar, liquidar, está com a instituição financeira que a gente está plugada, né. Aí vem a importância... Você está numa camada acima, é uma camada de oferta de serviços que vai ajudar a conectar pontas. Isso, perfeitamente, bem colocado. E aí, beleza, agora entendi, ficou claro para mim, porque aí a tua camada de segurança é muito mais nessa transação, quem deu uma ordem, né, são dados sensíveis. Exatamente. Sigilo fiscal, tratar o sigilo fiscal e o sigilo bancário de maneira segura, mas não burocrática e em tempo real para o atravessador, né? Que é o agente autônomo de investimento lá, que é o parceiro comercial, ou o agente autônomo de câmbio, né? Que é o operador final mesmo, tem a carteira, né? Estão chegando aqui perguntas. O Leonardo, não seu são xará... ofensas, são perguntas. Né? Pergunta. O Leonardo Tartari está perguntando o seguinte: bom dia, quais são os principais obstáculos regulatórios enfrentados pelas fintechs no mercado cambial brasileiro? Eu sei que já tem muita coisa aí azeitada, mas eu imagino que tem aí um outro... Cara, entraves assim, cara, o Bacen, ele é fenomenal, velho. Eu falo que o
como os portugueses dizem, o sítio eletrônico né, do Banco Central do Brasil, é uma faculdade. Você ficar ali lendo 6 meses eu acho que você sai graduado em mercado financeiro como um todo, não só bancário, cambiar, crédito, tudo, até de capitais, tem lá muita coisa. Então, assim, o Bacen ele é muito à vanguarda, muito. Até quando a gente fala de Open Bank e evoluindo para Open Finance, que inclui SUSEP, né? Que aí vem a questão securitária, que também vem do Reino Unido, né? O primeiro Open Banking do mundo foi lá no Reino Unido. Pô, o Bacen traz isso pro Hemisfério Sul, ou traz isso para a América Latina, dentro do Hemisfério Sul, né? Na frente de todo mundo. Quando a gente fala de pagadoria instantânea também, o SPI, que está dentro do SPB, que está dentro do STR, né? Sistema de Transferência e Reserva, que são as contas das instituições. O Bacen também traz essa instantaneidade de pagamento, o SPI, né? Localmente, né? Não há possibilidade ainda de fazer isso internacionalmente, por conta de catalisação de comunicação de sistemas, mas o Bacen traz isso para o Hemisfério Sul e para a América Latina, à vanguarda também. Então, a regulação, eu acho que tá num ritmo bacana, assim. Ele enquadra, regula, e regula de uma maneira, assim, pro-business, entendeu? Até com um certo grau diria eu, até de risco, assim, no sentido de risco ponderado, obviamente, né? O que eu vejo mesmo é a dificuldade dos players, né? Ou dos, como falam, stakeholders, né? Atuantes no cenário. Vou te dar um exemplo. O novo marco cambial, em das normativas que compõem o novo marco, né? O arcabouço, o Bacen chega ao ponto de falar para uma instituição financeira que ela não deve... Veja bem, não é que ela não precisa, ele não fala isso. Ele fala que ela não deve, tá? Você não pode. Ela não deve solicitar documentos de consulta pública. Quer dizer, para o normatizador ter que falar para os normatizados, para os players, cara, não peça um contrato social do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que a consulta é pública, você consegue capturar lá. Cara, não me peça um cartão do CNPJ, .gov, a consulta é pública, você não precisa nem ter um robô, um RPA para consultar, você só acessa, né? Ou até tem APIs que te trazem já de provedores governamentais, inclusive, né? Então, para o normatizador ter que... Inclusive, saiu recentemente, eu vi na mídia, falando da questão do Pix. Olha, tem que se... Uma coisa que eu faço há 5 anos. Tem que se vincular o dispositivo, né? Mobile ou desktop, ao módulo do sistema no Internet Bank, né? Cara, isso é uma coisa muito básica. Sim. É muito básico. Sim. Para o normatizador ter que falar, o seu correntista, uma vez que é um sistema instantâneo e que ele está usando um dispositivo móvel, você tem que implementar tecnologias de leitura facial ou biométrica, a fim de atestar que é ele, de registrar o dispositivo dele, aquele módulo. Então, para o normatizador ter que obrigar os players a fazer isso, né? Daí você vê que ele está bem à frente do empresariado. Quer dizer, o empreendedor no mercado bancário e cambial, ele está para trás. O normatizador provoca o empreendedor e fala, cara, você não pode fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E era uma coisa que... eu preciso ter uma preocupação. Vamos supor. Estou com um operador de câmbio ali, que está atendendo uma grande rede varejista francesa. Eu tenho documento fiscal, documento societário, eu tenho documento contábil, eu tenho extrato bancário, eu tenho movimentação cambial. Pô, quem está acessando? É o cara? Qual o IP do cara? Aonde ele reside? Então, são coisas básicas. Eu não tinha que esperar o normatizador me falar isso para eu tomar essa ação, né? Então, o problema não é... A regulação tá show de bola. Eu acho que, normalmente, o problema é o quão atrasados são os players que estão inseridos no ecossistema, né? Concordando com você, né, esse papel do Banco Central, acho que há alguns anos, desde mais recentemente com o Pix, eu acho que foi uma revolução e a gente está à frente de muitos países. E agora, já jogando um pouco a discussão para frente, né, a criação do real digital, do Drex. Drex, sim, a tokenização. E pegando aqui um pouco de moeda eletrônica, um pouco de cripto. E novamente, o Banco Central ali... forçando a barra pro futuro, né? Porque o negócio não vai. E é difícil mesmo. Há pouco tempo o pessoal lá estava discutindo. E enquanto não tiver uma segurança 100%, a segurança é a base do sistema. Exato. Mas como é que você está olhando aí para esse futuro de real digital, cripto? De que maneira isso está impactando ou vai impactar o seu segmento? Eu vou só estourar, Laís. Você pode pedir para a Laís de mais café? Aí eu vou precisar mas acho que agora... Água. Eu tomo água e café. Água e café. A gente está falando muito, né? Cara, é assim, eu até tava com meu pai esses dias comendo uma pizza, né? Ele tem 69 anos, 71, acho, 70.
Pô, você viu algo normal, né? Acho interessante essa questão comportamental, né? De gerações, né? Do boomer, do Xer, obrigado, do Y, do X, né? É legal isso aí. Porra, você viu agora o Drex? Eu falei, pô, agora o Bacen vai poder ter acesso ao seu dinheiro, agora o Banco Central vai poder... Eu falei, não, né? É engraçado isso, o boomer e o X, aquela situação ali que você teve muito papel moeda, da compensação de cheque, boleto bancário, tudo analógico, manualizado, né? E as pessoas confundem, né? Porque o Decentralized Finance, que seria um Bitcoin, né? E os seus altcoins, que aí Ethereum, sei lá, Dogecoin, aí tem, né? O Bitcoin, o altcoin, o Decentralized Finance, ele não tem centralização de emissão, né? Então, você não tem um Estado autônomo utilizando ele como meio circulante, logo controlando a emissão monetária, né? Não estou dizendo nem a impressão, porque a impressão aí tem um órgão que imprime, se existir ainda coin, né? Moeda, níquel ou papel. E aí quando a gente vai... Aí tem uma subclasse que se popularizou anos atrás, que era as Govcoins. Que tecnicamente no mercado descentralizado seria Central Bank CBDC, Central Bank Digital Currency, né? Currency, exatamente. Só que aí que vem a loucura, né, velho? Porque uma currency, ela é um instrumento monetário, né? Ela é um meio circulante, que pode ser no cartão de crédito, de débito, no papel, numa nota, num QR Code, num link criptografado, né? O meio, existem vários meios. Mas ela serve para você comprar algo, né? Você ter algo em troca. Tipo, você não compra um copo com uma fração de uma empresa, com uma ação. Você compra um copo com um meio circulante num instrumento monetário. Então, na China, por exemplo, o governo chinês, ele emitiu um Central Bank Digital Currency paralelo ao Yuan, ok? E o Estado controla a emissão, a política monetária. Mas o Estado não controla a circulação. Quem controla a circulação são os bancos, né? É o intermediário, né? De quem toma o crédito, de quem põe na poupança, E o que o Bacen, a pessoa fala de real digital, né? Não tem nada a ver, é uma confusão muito grande com isso. Não tem nada a ver com o que a China fez. Não é um segundo tipo de moeda, porque o dinheiro já é eletrônico. Um ticket de alimentação é dinheiro eletrônico, o programa de milhas é dinheiro eletrônico, depósito em conta é dinheiro eletrônico, né? O dinheiro está eletrônico. Então, o real eletrônico já faz tempo, né? O que ele está fazendo é a infra, né? Quando a gente fala de sistema Selic, de Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, sistema de transferência de reservas, o SPB e o SPI, o real passa a ser tokenizado. Né? Assim como no futuro, um ativo imobiliário será tokenizado, não vai ter uma escritura, uma matrícula física ali, né? Então, assim, cara, é fenomenal também, né? O Drex, puta que pariu, eu acho no caralho, assim, muito bom mesmo, né? E não tem nada a ver, muita gente confunde que é um segundo, que puta, não, mas espera aí é o Estado monopólio. Não, o dinheiro já é monopólio do Estado, ele que emite, entendeu, velho? Né? Já existe rastreio eletrônico protegido por sigilo e sim, tem o Cisbajúdice, ordem judicial, X-Esfera, o juiz manda, assim, aperta o botão, bloqueia as contas. A exceção para IP, conta de pagamento IP, ela é inalienável, mas enfim, já existe. Você bloqueia que vem a ordem judicial e fim de papo, sendo dinheiro eletrônico ou digital ou tokenizado, né? O Drex é tokenizar o monetário eletrônico, que é fenomenal. Só para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, né? O projeto ainda está numa fase piloto, Drex, e o desenho do Brasil é que o Banco Central ele vai emitir, né, diferentemente das moedas alternativas, em que não tem esse emissor central. Então, o Banco Central ele vai emitir um Drex, vai ser o equivalente a R$1, e esse R$1, ao ir para um banco, uma instituição financeira, essa instituição vai tokenizar, ou seja, vai programar esse dinheiro. Então, é diferente do que a gente está falando. A rastreabilidade e a instantaneabilidade. Só que aí tem uma camada que é essa que eu queria explorar contigo aqui, pegando carona aqui na pergunta da Carolina Del Pilar Paz, que ela está falando assim: bom dia, pessoal, tenho uma dúvida. No caso do mercado cambial, como ela deve se adaptar ao crescimento das criptomoedas? E aí, pegando carona na pergunta da Carolina, o que eu queria explorar contigo nesse segmento de cripto é que provavelmente essa tokenização que eu acabei de citar aqui, e o Ethereum e outras plataformas trabalham com esse conceito de contrato eletrônico. Sim, então, smart você contracts, acha que geram a renda, né? De certa forma, pode abrir oportunidade para transações cambiais, você já tem um contrato, de repente, embutido. Sim. Mais, se a gente criar o Drex aqui,
lá fora tá todo mundo em descompasso, né? Para você também vai ser um desafio. Sim, porque é internacional, é igual o Pix. Você tem o FedNow nos Estados Unidos, que é o sistema lá deles, o nosso Pix, que é do SPB, que está no SPI, né? Então, como é que isso se conecta internacional? Como é que se dá a rastreabilidade e a instantaneabilidade no viés internacional, no cross-border, né? E quando você fala do cripto, né? Do câmbio versus o cripto, porque a gente tem o dinheiro fiduciário, tá? A fidúcia escriturada, o emissor, e o cripto não é o fiduciário. O Senado delegou para o Bacen, não sei se foi em outubro do ano passado, novembro do ano passado, a faculdade de normatizar o mercado de cripto. O mercado e os players participantes no mercado de cripto. Aqui os mais famosos, as chamadas exchange, que também é uma terminologia que vem lá de fora. São as corretoras que intermediam compra e venda de criptoativo. Peer-to-peer ou B2B, aí você tem as suas mais vários funis de atuação, né? O Bacen não normatizou ainda. Teve até uma consulta pública no site do Bacen que ele abriu, porque fenomenal, super, né? Plebiscito assim, não para legislar, mas o pessoal dá opinião, tira dúvida ali online, é fenomenal. Acho que encerrou em dezembro ou março desse ano. Então, no viés cambial, o que acontece hoje? Hoje acontece um câmbio informal, tá? O que aos nossos olhos e aos olhos de todo mundo que trabalha no mercado bancário e cambial é muito ruim. Então, o que é esse câmbio informal? Bom, eu abro uma conta de pagamento numa IP, SP tem como cliente uma exchange, uma corretora de cripto, e cai na minha conta. Quando eu falo cai, é porque não necessariamente foi eu que transferi, tá? E o recebível desse valor também não necessariamente é um recebível lastreado, tá? Cai lá R$200 mil, por exemplo. Que é um valor alto para uma operação cambial, sem que você peça informe contábil ou fiscal para uma pessoa física ou jurídica, tá? E aí, de repente, R$200 mil eu compro o criptoativo. Bacana, eu posso estar especulando, posso estar investindo, sem problema nenhum. No momento em que eu compro esse criptoativo, estou posicionado nele, né? Minha exchange, na verdade, me posiciona, porque ela está com o broker lá fora que dá liquidez, não tem market maker aqui de cripto no país, né? No momento em que eu estou posicionado, ela me posiciona lá fora, ela zera a posição dela no broker, né? Que provê a liquidez. Eu pego aquele transfiro de wallet para um outro beneficiário, eu estou fazendo uma operação de cross-border, de câmbio, né? Eu não estou comprando um ativo para investir ou para especular. Eu estou comprando ele para realizar um pagamento. E aí esse é o problema, né? E aí eu acho que a normatização vai ajudar com isso. Porque, cara, vamos lá. Você não pode fechar um câmbio de R$200 mil, R$500 mil, R$1 milhão, 5, 10 milhões de reais sem um contábil da pessoa jurídica, sem o fiscal da pessoa física, sem uma definição de limite operacional, controle desses limites por período. Porque a gente está falando o quê? De tráfico de criança, de tráfico de mulher, de tráfico de órgão, de narcotráfico, né? Por que eu posso comprar R$1 milhão de cripto, transferir, estar posicionado de repente em dólar, ter a troca da fidúcia, né, do cripto para fidúcia, do digital para o fiduciário e eu pagar alguém lá fora? Então, impacta sim o mercado de cripto, o mercado de câmbio hoje, e eu vejo que impacta negativamente, inclusive, tá? Falo isso porque, como eu sou atacadista, né, e eu provenho tecnologia de infra para que uma grande trading, para que uma grande corretora de seguros, para que um grande escritório de agente autônomo de investimento consiga operar bem em câmbio, é o que eu faço. Eu faço infra e dou a infra web para o cara logar lá e fazer tudo, né? Te falo que a gente recebe demandas latentes de exchanges e eu não consigo atender. Porque as previsões de PLD são ínfimas, se não inexistentes, né? Para os valores movimentados, inclusive, né? Então, eu vejo que impacta negativamente, e a normatização do Bacen é muito bem-vinda, porque aí você sabe que a corretora tem que ter XPL, X capital, X observâncias de PLD, né? Origem do recurso, rastreabilidade do recurso, interoperabilidade transacional, né? E assim por definição de limite operacional, controle transacional e assim por diante, né? Então, hoje impacta negativamente, mas eu vejo que no futuro vai impactar positivamente. Não falei sobre os smart contracts, você me perguntou, mas depois a gente pode... Não, mas tudo bem. Deixa eu voltar um pouco aqui para a questão de análise de dados, você falou um pouco sobre isso, pegando aqui carona também na pergunta da Camila Pereira. Ela está dando bom dia e perguntando por que a RP é importante para empresas no setor bancário cambial. Se puder falar um pouco disso, mas queria que você também abordasse o que entra em análise de dados dentro desse sistema que você bolou. Vixe Maria, muita coisa, mas vamos lá. Cara, o ERP, né, ele
fundamental e, na verdade, infelizmente, a gente vê com pouca aplicabilidade no mercado, porque você pega toda a linha de produção, que é o ERP seria o MRP da indústria, né? Tem o RP1 lá, aquele estoque, o MRP2 lá, que era o controle do estoque com as finanças, com o comercial, né? De uma indústria de transformação, né? Material. E o ERP é isso para uma empresa que trabalha administrativamente, né? E no nosso caso, no âmbito financeiro, mercado bancário e cambial. Então, a importância é o que tá os departamentos, as áreas e as células das áreas, os fluxos processuais e a documentação desses fluxos processuais estarem mais do que informatizados, estarem virtualizados e serem intercomunicáveis. Ou seja, eles se comunicarem no mesmo ecossistema virtual, né? Então, uma ação que eu tomo num viés de vínculo cadastral para abertura de relacionamento de um cliente, ela já ter um desenrolar num âmbito de compliance, num âmbito de PLD, que vai impactar a minha aprovação do cadastro, que vai cair na minha tesouraria, que vai impactar o limite operacional, que o operador vai atender o cliente final para fechar o câmbio. Então a coisa vai se desencadeando, né? Nada a ver com blockchain, mas as cadeias, né? As correntes, né? É uma coisa só. Cada goma é uma etapa, mas é uma coisa só na criptografia. Então, o nosso ERP prevê isso, né? Uma jornada assistida muito forte. Tá? E aí é inteligência aumentada, né? Não é inteligência artificial. Até porque para o nosso mercado ainda não faz muito sentido para esses ambientes que a gente desenvolveu localmente, a gente ter essas aplicações que são disponibilizadas hoje no âmbito da inteligência artificial, para que no futuro faça. Então tem muita inteligência aumentada, né? Uma jornada guiada, e é uma jornada guiada e estilizada para o agente autônomo de câmbio, que tem X similaridade, e para o parceiro comercial, que tem um outro ambiente que tem Y similaridade. E tem também uma internet de câmbio para o cliente deles, que tem outra aderência, então é uma outra jornada guiada. Então o dashboard dentro disso, que é o dashboard, ele não é operacional antes de você operacionalizar nada lá dentro, né? O dashboard você faz análise de dados, né? Então assim, a gente tem subdiretório, desculpa, vamos lá, operacionalmente falando, naturezas mais financeiras, natureza de câmbio, mais financeiras ou mais comerciais, qual o maior volume de divisa, né? Qual é o país que mais recebe, que mais envia recursos na sua carteira, os contratos de câmbio que tem mais previsibilidade de imposto de renda e IOF ou não tem tributação, né? Então, quer dizer, a gente tem a previsibilidade operacional, dashboard operacional, e tem a previsibilidade financeira, né? Então, clientes finais, clientes vinculados à base de dados de parceiros comerciais mais ativos, de qual nicho, né? Canal de aquisição, da onde está registrado o parceiro que te indicou o cliente, né? Então, a gente tem dois dashboards, um dashboard que tem o overview operacional e um dashboard que tem um overview mais financista, digamos assim, né? Dentro do ERP, né? Que é o sistema operacional web que a gente tem, né? É isso. Vou pegar aqui mais uma pergunta, mas lembrando que você que está nos assistindo, estamos ao vivo, dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta, tem chegado algumas aqui, eu vou ler a da Gabriela Almeida. Gabriela pergunta o seguinte: Leonardo, como você vê o desenvolvimento e o crescimento do mercado de câmbio para 2025? Olhando aí para esse futuro próximo, o que você está vendo? Não sei, né? Não tem bola de cristal, né? Não, cara, assim, teve já muita, né? A gente até falar agora aqui a gente falou no comecinho aqui de remittance, né? Aquilo de peer-to-peer, micro-remessas. Aí falando lá da Western Union lá atrás, né? Que a maioria das fintechs atuam nesse sentido de remittance, por conta do grau de risco, micro e nanos tickets, né? Pequenos. Aí cheguei e falei do cross-border, né, da gente, que é Paytech Cross-Border, que é pagadora internacional, bancária porque são valores mais altos, não tem nem como ser instituição de pagamento, depende dos meus tickets. Eu não poderia nem ser uma IP, eu teria que ser um banco, né? Mas digamos que a remittance, o cross-border, estou sendo nichado no câmbio. E o mass payment, né? O que é o mass payment? Né? É a pagadoria em massa, né? O mass payout e o mass pay-in. Que você está falando dos famosos merchants, né? Que teve recentemente um entrave social, político aí, entre merchants vendendo offshore aqui no país produtos dos mais variados tipos, né? Então, o mass payment é isso, atende os merchants, desde um merchan de audiovisual
até um merchan de compositores de musicais, até um merchan de bens de consumo, né? Então, merchans de livros, né? Enfim, tem merchan de tudo, né? Mercadores internacionais. O Mass Payment também é uma outra coisa que já existe no mercado há alguns anos, mas assim como o cross-border e assim como a remittance, ainda não está, digamos, muito bem assentado e desenvolvido no âmbito tecnológico, né? A gente tem lá, por exemplo, algumas IFX, né? Pra você ter ideia, IFX são clientes da Abrão, porque eu dou a infra tecnológica de controle, de processamento, de overview financeiro operacional, né? Então, a gente tem ali alguns merchants, algumas IFX, que atendem merchants, que fazem, né, o mass payout, ou seja, eles coletam os reais de quem compra com os merchants aqui no Brasil, consolidam isso e fazem um mass payment, né? A desova internacional. Em um canalizador, em um receptor lá fora, ele faz a desova estrangeira por conta do custo de pagadoria local, ou diretamente aqui, várias MTs, várias ordens de pagamento saindo. E a gente que faz toda essa organização de processual bancário e cambial, né? Então, eu vejo que o mass payment vai ser, muito disso que a gente falou de transnacional, globalização, cada vez mais utilizado. A gente tem também lá mass pay-in. A gente tem empresas que vendem e marketplaces no exterior e tem que coletar e internar esses recursos coletados lá fora aqui em massa também. Sim. Aí é o mass pay, né? O mass payout, né? Então eu vejo que o 2025 o mass payment deve continuar ganhando fôlego. O as a service, cara, que não é uma realidade no nosso mercado, nem no bancário, nem no cambial, tá? Por quê? Cara, é assim. Porque foi bem sensível, né? Mas, pô, pode ser uma questão do que a gente falou agora há pouco, de repente, se você for para analisar, o as a Service começa com as APIs, Economics ali, Nomics, né? Que surgiu ali com o subprime norte-americano, tá? Ali que começou essa necessidade de ter esse data service, né? Data as a Service, né? Puta, tem muitos imóveis aqui alienados e executados, de tal banco, o preço está lá embaixo, tem que vender, pagar a dívida. Não, então precisamos de plataformas diversas para fazer um cross-selling, começar a consumir esses ativos podres e vender esses. Aí começam as APIs, né? E aí tem vários tipos de tecnologia de API. Mas o as a Service não é uma realidade, eu vejo, por conta de falta de know-how. Assim. Há uma carência muito grande de mão de obra qualificada quando a gente fala de pegar o que você falou na metade da conversa aqui, que beleza, como é que se dá então a parte legal, a parte processual, com o tecnológico, que você põe isso na prática? Há uma carência grande do integrador que consiga entender de maneira segregada esses universos e colocar isso para rodar de maneira racionalizada, né? Que tenha aplicabilidade. Se tem algumas IPs que trabalham com software as a service ou com APIs puras de módulos de pagadoria local, que até uma API de Pix, ok, vai. É que é uma coisa muito simples, né? Uma API para identificar a compensação de um boleto de um título bancário, você tem isso, né? Mas quando você vai uma coisa mais estruturada, uma arquitetura um pouquinho mais refinada, né? Você não tem. Né? Então, por isso que a gente já entrega o sistema operacional web, porque o consumidor desse sistema operacional, o agente autônomo de câmbio ou parceiro comercial, que é um contador, que é um agente autônomo de investimento, que é um advogado, que pode ser até uma IFX, por exemplo, que pode ser uma sociedade de crédito direto entre pessoas, que é uma fintech de crédito, ela não tem a condição de saber, né, falando de expertise programática, legal e processual, para consumir APIs e fazer aquilo funcionar. Né? Como que funciona? Como é que roda num ambiente web, né? na linha de produção? Então a gente precisa dar isso pronto já. Né? Então eu vejo que é uma carência de mão de obra qualificada, que não é só no mercado bancário e cambial. Né? Isso é conhecido no Brasil, infelizmente, ainda é um problema. Eu existo por isso, né? Se não tivesse esse problema, não teria por que a Abrão Filho existir, na verdade, né? E aí você acha que pegando esse teu exemplo de fintech cambial, bancário cambial, a gente começa a observar isso também de outras soluções que aparecem e de alguma maneira a gente vai ter para empresas de médio, grande porte, soluções
tipo white label, soluções que você vai plugando, assim, sabe? White label é mais fácil, né? Porque, e segue essa linha que eu acabei de falar, porque o white label você já dá a plataforma pronta, né? Só para identificação de identidade empresarial, a pessoa coloca ali o logotipo dela, a paleta de cores dela, né? Pode customizar, de repente, alguma jornada, algum push ali dentro, né? Então, white label, sim, hoje, digamos que não é, né? Não é as a service, porque o as a service, de fato, seria você consumir as APIs ou ter robôs capturando e consumindo informações ali, né? Públicas ou não. E você construindo a jornada, né? Não é bem um as a service, mas o white label é mais ou menos isso que a gente fala, né? Só não dou a possibilidade do agente autônomo de câmbio ou do de investimento, do parceiro, customizar esteticamente, né? Porque o white label você já dá tudo pronto, ó, tá aqui a jornada, funciona, né? A tecnologia dentro do viés operacional, né? A fluxogramagem virtual tá acontecendo, você só põe sua marca aí e vai, né? Então o white label ele é uma realidade mais latente hoje do que o as a service, mas o as a service, justamente por ser embrionário e encontrar as dificuldades que encontra para ser implementado, principalmente no nosso mercado bancário e cambial, ele tem um grande futuro. Com certeza, tá? Deixa eu juntar aqui, a gente está indo para nossa reta final e vou juntar aqui duas perguntas falando um pouco de tecnologias emergentes. O Vitor Valence Santana está dando um bom dia, estava aproveitando ainda ali na hora que a gente está falando de cripto. A tecnologia blockchain, que é a raiz da criptos, teria utilidade em alguma fase da operação? Vou juntar essa, se você quiser falar um pouco mais de cripto, com o Luan Almeida, que está perguntando quais as tecnologias emergentes têm maior potencial para transformar o mercado bancário cambial nos próximos 5 anos. Você falou um pouco também de IA, né, que IA generativa ainda não está no foco, mas o que você está olhando aí que pode dar uma sacudida no seu segmento? Cara, eu vou começar com a questão do cripto aí, porque você falou dos smart contracts, né? Então, o smart contract, ele é um contrato literalmente inteligente, mas quer dizer que ele se adapta, né, automadamente, sem intervenção humana, né? Exemplos triviais que você encontra facilmente. Aí um índice de reajuste que está previsto ali, que é de divulgação pública, de GPM, tem ali no contrato, reajusta ali na virada do exercício, exemplo. E o que isso tem a ver com cripto, né? O smart contract e blockchain, vou entrar no blockchain. O blockchain é a validação, né? É a certificação descentralizada. Pelos mineradores ali que são remunerados em Bitcoin ou altcoins, né? O Drex, por exemplo, não é um desses tipos passíveis desse tipo de figura, né? De remunerar, né? Então, assim, os contratos de câmbio eles são efetivados pelo Bacen, né? Há uma centralização reguladora para formalizar, né, os contratos cambiais. Seja no mercado pronto ou no mercado futuro, no spot ou no forward. Então, há a possibilidade de haver efetivação de instrumentos cambiais via blockchain? Acho difícil, né? Assim como de crédito também acho difícil. Se o blockchain for descentralizado, porque assim como tem o Drex, que é centralizado, pode ter o blockchain centralizado, já tem, na verdade, coisas na B3 de blockchain centralizado ali das câmaras de compensação. Se o blockchain for centralizado, sim, é possível que os contratos de câmbio sejam efetivados através desta tecnologia, né? Criptografada instantânea, praticamente. Se ele for descentralizado, eu acho um pouco difícil, porque imagina, dentro daquele anticâmbio a gente fala de PLD, de compliance, de rastreabilidade. Vai depender da confiança de todo mundo que está operando ali. Não, isso aqui é legal, $1 milhão, vai, tá certo. Não. Você tendo alguém que está centralizando, tem um órgão garantidor ali que está... Então, sendo blockchain, a tecnologia blockchain centralizada, já acontece em algumas coisas do mercado de capitais, inclusive. Né? Que é de infra ali do mercado secundário, entre as câmaras compensatórias, enfim. E aí o Luan, o que foi? Perguntou quais são... O Luan está perguntando quais são as tecnologias emergentes que tem maior potencial para transformar o mercado bancário cambial nos próximos 5 anos. Tecnologias emergentes, eu acho que o blockchain, né, por órgãos ou autarquias que são vinculadas à autarquia, órgãos ou autarquias, né? Eu acho que o blockchain centralizado é uma realidade. Eu acho que o as a service, tanto o data as a service, quer dizer, você fazer um cross-selling de atividades, de nichos, para que alguém explore aquilo em benefício do seu negócio no mercado bancário e cambial, tende a tomar força, porque a gente não tem muito latente de análise e ciência de dados no mercado bancário e cambial. Então, isso tem um grande espaço também.
O próprio provimento de API, né? Ou seja, a documentação ali aberta de módulo, submódulo, de um sistema como um todo, ou de funcionalidades, né? Para um consumidor. E aí tem vários tipos de tecnologia de API, mas a própria paisagem, eu acho que também muito embrionária ainda, mas tem um grande espaço, tem um horizonte futuro bom. Então, API, blockchain, e uma questão assim que eu acho que vai acontecer de fato, porque é mais trivial, né? Cambiar dinheiro fiduciário por dinheiro criptografado, né? Sim. O câmbio entre as espécies de dinheiro, digamos assim, né? Ou seja, o dinheiro fiduciário é eletrônico, o criptografado é digital, né? E eu preciso comprar X Bitcoin, o Bitcoin ou altcoins, né? Ou stablecoins, ou uma Govcoin chinesa, parará, né? Mas eu estou no fiduciário, né? Então eu cambio. Quando eu cambio, acho que o verbo correto é cambiar, cambeio, né? Não cambio. Quando eu cambeio, eu passo a ter a rastreabilidade, né? A segurança de PLD e compliance que eu tenho hoje para qualquer tipo de transação em grandes praças e na maioria das grandes praças financeiras do mundo, né? E isso tudo que a gente está falando é extremamente complexo do ponto de vista operacional ali, de infraestrutura, de software, e ao mesmo tempo você tem que dar para quem está transacionando ali um ambiente claro. Sim, isso para você é um desafio também, né? Um dashboard tranquilo, claro. Porque aquilo que eu falei agora há pouco, de eu tenho um ambiente para o parceiro comercial, para o de campo e para o cliente final. Mas cada um com uma inteligência aumentada, com uma jornada guiada, com UI e com UI, né? Porque cada um está assimilado, né? Se associando ali a X terminologia, a Y nomenclatura, né? E na medida em que você vai injetando novas possibilidades, né, de consultas, de processamentos, né, e tenta integrar isso, como é que você deixa aquilo palatável, né, friendly, para todos os players da cadeia conseguirem entender no seu sistema operacional web, no CRM lá dentro, no dashboard lá dentro, que no nosso caso tem tudo lá dentro, né? Como é que o pessoal consegue ter de maneira palatável, né, digerir facilmente e processar a vida dele, as demandas dele, né? E isso, de fato, a aplicabilidade palatável, né? A digestão disso tudo online, em tempo real, é um desafio. Inclusive, eu estava até 11 horas da noite ontem homologando a informatização e automatização e, em grande parte, a automação tesourária dos nossos agentes autônomos de câmbio e a jornada, né? A jornada, de fato, ali, nas suas mais variáveis, exige muito implemento de inteligência aumentada. Até porque você trabalha num ambiente 100% digital, então todo o contato... A assistência humanizada ali não existe. E aí eu ia pegar aqui a pergunta do Saulo Dutra. Bom dia. Quais inovações de IA, você já falou um pouco que não está usando muito, está usando ao aumentado, mas ele está perguntando quais inovações de IA o setor cambial adota para melhorar o atendimento e aumentar o engajamento do cliente. Então, explica como é que se dá essa relação com o cliente. Olha, eu vou falar uma coisa. Falando do ponto de vista agora do prestador de serviço, né, tem a mesa do prestador e o cliente final, né, que está sendo atendido pelo prestador. No nosso caso, que é B2B, B2B2C, aí eu tenho um internet câmbio para o cliente final desses profissionais, né? Mas no nosso caso, a assistência, esquece a assistência remota, a assistência virtualizada e automada, em grande parte, sem intervenção humana, ela se dá para a performance operacional e financeira do atravessador, do middleman. Quando a gente fala da dor do cliente final, e aí a gente pode... Porque, cara, assim, pra mim isso não é inteligência aumentada. Muita gente não é inteligência artificial. Não, muita gente, pra mim, muita gente não é. Ou seja, pega com base no seu histórico de contratações cambiais, faz um cross com histórico de cambial, cruza isso com o fluxo de caixa e coloca isso em uma sazonalidade política federal ou estadual, né? E aí você entrega meio que um forecast ou uma previsibilidade do que o cliente final... Qual seria a ação do cliente final, né? Digamos assim. Isso para mim não é inteligência artificial, porque não tem raciocínio. Né? Então você identificar padrões, consultar históricos e trazer uma probabilidade, né? Para mim não é inteligência artificial. Para algumas pessoas né? Para mim isso é só processamento. Processar não é raciocinar, né? Então eu vejo que falando de inteligência mesmo, né? Para o cliente final e para o atravessador não tem nada.
Então aí há grande espaço para que tenha, sim, aí há grande espaço para que tenha. Agora, da inteligência aumentada, da jornada guiada, da facilitação da interação com os dados históricos, operacionais, financeiros, para a pessoa, sim, ela tomar ação, ela raciocinar e seguir em frente, né? Isso a gente tem muito hoje e eu acho que o mercado ainda vai ir para isso, não foi? Tá? É mais ou menos isso. Definições de inteligência artificial e aumentada à parte, ficou claro que tem muita tecnologia rodando por trás para permitir com que o usuário final ali tenha uma facilidade nessas operações. A gente nem tá falando de linguagem programática, de código-fonte, que aí tem um monte de coisa que se faz para... Né, Léo, a gente está chegando aqui no nosso fim, tem algumas outras perguntas que eu vou pedir desculpas pro pessoal que a gente não teve tempo para responder. Bacana. Então eu queria muito te agradecer, obrigadíssimo pelo papo aqui, aprendi muito hoje. Eu também. E agradecer você especialmente que nos acompanhou aqui ao vivo, mandou suas perguntas muito legais aqui para o Leonardo Abrão. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Esse foi mais um webinar especial da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Abrão Filho Banking e Câmbio. Até a próxima, pessoal!